A gente já parou para pensar por que um simples doce parece ter um poder quase mágico sobre nós? É impressionante. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar o que realmente acontece no nosso cérebro e no nosso corpo quando a gente cede a essa tentação. Sabe aquela cena? Fim de um dia super longo e aquele pote de sorvete na geladeira parece chamar seu nome? O plano é só uma colher. Mas aí, num piscar de olhos, o pote está vazio. Se isso já aconteceu por aí, saiba que não é motivo para culpa. Não é fraqueza, viu? É pura neuroquímica do nosso corpo em ação. Mas para a gente conseguir decifrar esse enigma, primeiro a gente precisa entender uma coisa fundamental. O que é, afinal de contas, o açúcar? A resposta pode ser bem surpreendente. Esquece o açucareiro por um instante. Para o nosso corpo, o pão do café da manhã, a batata do almoço e até aquela maçã do lanche são todos vistos da mesma forma. Basicamente, são açúcares, ou, falando de um jeito mais técnico, carboidratos. E no final, todos esses caminhos levam a um único lugar, a glicose. Pensa nela como se fosse o combustível premium das nossas células, especialmente do cérebro, que é um verdadeiro formigão por essa molécula de energia. Então, ok, glicose é vida. Mas, como quase tudo na vida, o excesso pode virar um problemão. E aí, o que acontece quando o nosso tanque de combustível está completamente cheio? O nosso corpo é uma máquina incrível de gerenciamento de energia. Primeiro, ele guarda essa glicose extra numa dispensa de acesso rápido, que fica no fígado e nos músculos. O problema é que essa dispensa é pequena. Quando ela lota, o corpo, muito esperto, transforma o que sobrou num estoque de longo prazo. E qual é? Gordura. E quando esse ciclo de encher o tanque e estocar o excesso se repete dia após dia, o corpo começa a sentir o peso. E aqui a gente está falando de um risco maior para condições que podem de verdade mudar a vida de uma pessoa, afetando órgãos vitais como o coração e o fígado. Só que a verdadeira batalha não acontece na balança, mas sim dentro da nossa cabeça. Vamos agora para o centro de comando, o cérebro. É aqui que o ciclo vicioso realmente começa a girar. Bom, vamos conhecer a protagonista dessa história, a dopamina. Muita gente chama de molécula do prazer, mas na verdade ela é mais a molécula da motivação. É ela que dá aquele empurrão para a gente ir atrás das coisas e não o que nos faz sentir satisfeitos depois. E o açúcar é simplesmente um mestre em ativar esse sistema. Ele vem com tudo, por 3 frentes diferentes. Primeiro, o sabor doce na língua. Depois, sinais que vêm direto do intestino. E por fim, a própria energia que ele dá para o cérebro. É um ataque triplo de motivação para querer mais. Dá uma olhada nesse gráfico. É a montanha-russa emocional que o açúcar cria. Primeiro vem aquele pico de dopamina, uma euforia. Mas logo em seguida vem a queda. E é uma queda brusca que nos deixa piores do que antes. É nesse vale, nesse buraco, que nasce aquela vontade quase incontrolável por mais. E essa montanha-russa acaba afetando tudo. De repente, as tarefas do trabalho parecem impossíveis, a paciência some e a única coisa que parece ter importância é conseguir a próxima dose de açúcar para sair daquele estado. Mas espera aí, será que o açúcar é o único vilão nessa história toda? E se tiver um cúmplice que torna tudo ainda mais irresistível? Pois é, aqui está o grande segredo. A combinação de açúcar com gordura. Juntos, esses dois criam uma tempestade perfeita no nosso cérebro. É uma recompensa tão intensa, mas tão intensa, que os nossos instintos simplesmente não conseguem resistir. A natureza, ela é sábia. Ela nos dá frutas bem doces ou alimentos ricos em gordura como o abacate. Mas é muito raro encontrar os dois juntos em grandes quantidades. Essa combinação explosiva é uma criação da indústria, projetada para nos manter querendo sempre mais e mais. Sorvete, chocolate, pizza, esses alimentos são familiares, né? Eles são as verdadeiras bombas de dopamina da indústria alimentar, perfeitamente calibrados com açúcar e gordura para garantir que a gente sempre volte para buscar mais. Olha, o cenário pode até parecer um pouco desanimador, mas a ideia não é declarar guerra contra a comida, de jeito nenhum. A chave está em encontrar uma estratégia mais inteligente para cuidar do nosso bem-estar. Aquela abordagem de tudo ou nada quase nunca funciona a longo prazo. A restrição muito severa só alimenta o desejo, a compulsão e a culpa. Em vez disso, o verdadeiro poder está na moderação consciente, em fazer escolhas bem informadas, sem ter que abrir mão do prazer de comer. No fim das contas, a mensagem aqui é de empoderamento. Não se trata de transformar a comida em vilão, mas sim de entender como a nossa própria biologia funciona. Com o conhecimento, a gente consegue navegar nesse mundo cheio de tentações e encontrar um equilíbrio que nos nutre e, ao mesmo tempo, nos dá prazer.
Então, da próxima vez que aquela vontade incontrolável aparecer, vale a pena se perguntar: o que será que meu cérebro está realmente pedindo? Entender a pergunta já é o primeiro passo para a gente encontrar uma resposta nova e melhor. E aí, se essa nossa conversa de hoje trouxe uma nova luz sobre o assunto, considere seguir o canal Tudo Explicado, curta o nosso trabalho e ative as notificações. Assim você não perde as nossas próximas viagens pelo mundo do conhecimento. A gente se vê na próxima!